É com muita alegria em nossos corações que nós vamos dar início à reunião desta manhã. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, principalmente aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente, desejando que as bênçãos de Deus e de seu Santíssimo Espírito recaia sobre todos os irmãos. Também as bênçãos da nossa santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador, de Jesus, nosso eterno Salvador, da nossa amada Mãe, Virgem Maria Santíssima, e do nosso querido e santo irmão Aldo, esteja presente nos corações de todos os irmãos. Eu agradeço a presença de todos os irmãos e espero que tenham vindo todos com o espírito preparado para receber as bênçãos que os santos e anjos que aqui vieram e estão presentes nesta reunião trouxeram do reino dos céus para lhes dar. E que sejam muito bem-vindos. E para darmos início à nossa santa reunião, eu peço a gentileza de que aqueles que puderem ficarem em pé para que nós possamos dar início. Eu peço a todos os irmãos que, em sinal de reverência, ergam suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, fechem os seus olhos, para, em sinal de respeito e de reverência para com os santos e anjos, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Primaz e com Deus. E assim nós vamos orar. Ó amantíssimo e soberano Deus, nosso Pai Celestial, toda honra, glória e louvor ao Teu Santíssimo Nome e ao Divino Espírito Santo. Também agradecemos e louvamos e bendizemos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nome também da nossa amada Mãe, Virgem Maria Santíssima, Mãe de todos os irmãos apostólicos. Louvamos e bendizemos também o nome da nossa santa e querida Vó Rosa, nosso Santíssimo Espírito Consolador, que nos trouxe do reino dos céus, diretamente de Jesus, a doutrina e a disciplina tão santas ensinadas nesta igreja. São mensagens que foram nos deixadas através destes boletins internos, muito defendido esta doutrina e essa disciplina pelo nosso santo e querido primaz, santo irmão Aldo. Ó santa e querida Vó Rosa, neste momento, teus filhos estão diante da tua presença, vieram em busca do consolo, da paz, da vida para o seu espírito, de saúde para o seu corpo e também de alento e de paz para a sua alma. Então, neste momento, eles estão fazendo os pedidos dele para a Senhora, que a Senhora possa ouvi-los, possa atender os pedidos de cada um deles, porque eles pedem, porque confiam no teu poder, confiam na tua misericórdia e na tua justiça. E eu peço à Senhora, que eu sei que a Senhora já sabe o que eles estão te pedindo, e que seja concedido na medida do merecimento de cada um e de acordo com aquilo que a Senhora lhes deseja conceder. Eu peço a bênção da Senhora, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e do nosso santo irmão Aldo, para todos os atos que aqui serão realizados nesta reunião desta manhã, e que a Senhora possa receber os trabalhos realizados aqui no seu trono de glória e de esplendor. E também, ó santa e querida Vó Rosa, eu me lembro neste momento daqueles que não puderam aqui estar por um motivo justo, que eu sei que a Senhora sabe e a Senhora conhece e já tomou providências e já enviou um anjo, um santo, para com eles estarem, porque eles necessitam também do teu poder, das tuas virtudes e das tuas bênçãos para vencerem as lutas de cada dia. Também me lembro daqueles que estão neste momento a caminho desta reunião,
que eles também sejam abençoados, que a Senhora possa enviar um anjo, um santo, para com eles estarem, livrando-os dos perigos, dos males, dos acidentes, para que aqui eles possam chegar em segurança e participar juntamente conosco desta santa reunião, na certeza de que a Senhora já enviou teus santos e anjos para aqui estar presente conosco e participar desta santa reunião. Eu declaro ela iniciada em teu santíssimo nome e em nome de todo o reino dos céus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Nós vamos agora cantar o hino do nosso inário número 1, Igreja Forte.
Neste momento eu vou ler para os irmãos um depoimento de fé que está aqui contido em nossos boletins. Por isso eu peço a atenção, a reverência de todos os irmãos. Nossa irmã, a senhora Teresa de Fátima Pimentel dos Santos, relatou que, até os 4 anos de idade, precisou ser alimentada exclusivamente com leite materno, devido à sua intolerância aos demais alimentos. Naquela época, seu pai, de forma providencial, sintonizou uma das transmissões da Hora Milagrosa pelo rádio. A mensagem tocou profundamente o coração dele e, a partir deste momento, ele passou a crer, junto com a família, no poder divino que reveste esta Igreja Apostólica. Graças ao clamor dos pais, a menina apresentou melhoras em sua saúde e iniciou uma alimentação mais equilibrada. Com o passar dos anos e sob amparo celestial, ela foi superando gradualmente as dificuldades digestivas. No entanto, em 2018, seu quadro agravou-se com crises de enjoo, vômitos e desconfortos, sendo diagnosticada com gastrite erosiva provocada por bactérias no estômago. Apesar de receber tratamento específico, a doença evoluiu para um tumor maligno digestivo, que afetou gravemente todo o intestino grosso. Diante desta situação delicada, ela foi submetida a tratamentos cirúrgicos e complementares, enfrentando diversas intercorrências. Por fim, em novembro de 2022, a médica a parabenizou por haver superado este grave quadro clínico, afirmando considerar sua recuperação como um milagre de Deus. Essa paciente sobreviveu a um câncer digestivo, a 2 cirurgias extensas e delicadas, a 4 intercorrências cardíacas, a uma infecção hospitalar grave e a um derrame pulmonar, suportando ainda os efeitos colaterais dos tratamentos com disposição e fé. A senhora Teresa reconhece que tudo foi superado desde a infância até a fase adulta, exclusivamente pelo poder e pelas bênçãos de Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A eles, ela dedica suas ações de graça e louvor, como consta em seu depoimento de fé, prestado em julho de 2024 e remetido de Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo. Então os irmãos vêm, desde o nascimento, sendo amparada, protegida e abençoada pelo Santo Irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, que com seu grande poder não deixou que ela perecesse, embora tenha passado por várias situações complicadas, como os irmãos ouviram, que pela medicina somente seria muito difícil de ela superar, mas pelas bênçãos do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, ela conseguiu passar por todos esses problemas e então veio relatar o seu testemunho. E muitos dos irmãos são prova de várias bênçãos que são derramadas sobre suas vidas por esta santa gloriosa de Deus e pelo nosso santo primaz Irmão Aldo. Tem 2 mensagens em nossos boletins, muito belas, são palavras deixadas pelo nosso santo Irmão Aldo e que são, podemos dizer, são palavras de Deus, porque são palavras que, além de terem sido ensinadas pela Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, como eu vou ler no boletim aqui também, o Santo Irmão Aldo sempre era o seu espírito levado aos céus para receber do próprio Deus, nosso Pai, as instruções necessárias para passar à igreja. Então eu peço a atenção dos irmãos para ler as 2 mensagens. Batismo e a verdadeira conversão.
A condição essencial para começarmos a fazer parte do reino de Deus é a verdadeira conversão. É essa transformação interior que permite ao arrependido a purificação da alma e, consequentemente, o direito à vida divina, por meio da conversão. O contrito passa a viver para Deus em espírito, graça alcançada com o batismo do Espírito Santo. Essa unção é concedida ao arrependido quando se entrega a Jesus, ao Consolador e ao profeta santo irmão Aldo, sendo confirmada na alma por meio do batismo nas águas, sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de São Mateus, lemos que Jesus pediu o batismo a São João Batista. O profeta, sabendo que Jesus era o Cristo de Deus, lhe disse: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Por esse ensinamento, nós, apostólicos, aprendemos que o batismo faz parte da justiça divina. Portanto, para que o ser humano possa pertencer ao reino de Deus e receber toda a graça, virtude e poder celestial, é necessário submeter a este sacramento. Nosso Senhor explicou a Nicodemos o significado do batismo e as condições exigidas por Deus para alguém pertencer ao seu reino. Está registrado no Evangelho de São João: em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus. Assim, Jesus declarou que é necessário haver regeneração por meio do batismo nas águas, no qual se dá o novo nascimento. A partir deste momento, o convertido segue progressivamente no caminho da santificação até alcançar um grau perfeito de santidade. É natural que todas as pessoas desejem entrar nos céus ao fim da vida e da jornada terrena e pertencer ao Senhor em sua glória. Contudo, é necessário que abandonem o pecado, o mau gênio e os maus costumes, entregando-se completamente de corpo, alma e espírito a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Devem também se submeter ao sacramento do batismo, confirmando sua aceitação da fé na doutrina e disciplina apostólicas como regra de boa conduta. Nosso Santo Irmão Aldo sempre aconselhou os que pretendem se batizar a meditarem sobre o valor do sacramento para a alma e sobre sua importância para a santificação do espírito. Pois sem santidade não se vencem as lutas do cotidiano. É preciso viver com dedicação ao bem e à santidade. Em sua carta aos Romanos, o amado apóstolo São Paulo escreveu: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que usa da razão e da boa consciência. E não vos conformeis com este século, com a situação do mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, é que todos os que forem se batizar busquem a perfeição em suas obras, sendo educados, bondosos e praticantes do bem. Devem evitar tudo o que impede a santificação e ser obediente às leis da Igreja, à doutrina e à disciplina. Aos que estão seguindo nossa Igreja e aceitam os ensinamentos doutrinários e a disciplina apostólica como regra de fé e boa conduta, convidamos ao batismo. Vivam em santificação e honra,
para serem herdeiros das bênçãos celestiais. O Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e toda a direção da Igreja Apostólica desejam aos que se batizarão que sejam muito felizes, prósperos e abençoados em sua caminhada de fé. Irmãos, o batismo é um ato solene e sagrado, uma experiência única na vida de um filho de Deus. Venham se batizar. O próximo batismo está programado para o dia 30 de agosto. Não percam tempo. Preencham sua ficha de batismo e venham participar deste momento com alegria e regozijo em sua alma. Irmãos, o batismo é um ato muito solene e sagrado, uma experiência inigualável na vida de um filho de Deus. Então está aí, irmãos, esta mensagem contida em nossos boletins, falando sobre este sacramento do batismo, que irá acontecer agora no final do mês de agosto em nossa sede, havendo ali uma preparação na semana do batismo, para que os irmãos possam se preparar o seu espírito com várias reuniões, inclusive reuniões matutinas, que dão o preparo necessário para aqueles que irão passar por esse sacramento. Então aqui no boletim está o convite, onde eu lhes falei sobre a necessidade de estarem já preparados, obedecendo a doutrina, a disciplina desta igreja, para que possam participar desse sacramento. Também lhes falei sobre o sacramento em si, o momento em que fazem o voto de morrer para o mundo, para o pecado, para a ilusão, para viverem espiritualmente a partir deste momento só para Deus. Também lhes falei sobre a necessidade de manter as virtudes e as bênçãos que são recebidas por aqueles que passam por esse procedimento. E não só de manter, mas de acrescentar a essas virtudes, a essas bênçãos, com muita fé, muito amor, mais consagração e mais santidade, para que possam chegar à perfeição que tanto o irmão Aldo tem nos ensinado. E agora então eu vou ler a outra mensagem e nós vamos comentar sobre essa, porque ontem eu lhes falei a respeito do batismo. E a próxima mensagem contida em nosso boletim trata do aniversário do Santo Irmão Aldo, que está sendo comemorado por toda a nossa igreja neste mês de agosto, que é o mês do seu nascimento. Uma data muito importante para o povo apostólico. E eu vou ler para os irmãos e depois faremos alguns comentários. O título da mensagem contida no boletim é O Aniversário de Nascimento do Santo Irmão Aldo e o valor de seu ministério para a nossa igreja. Celebraremos o aniversário de nascimento do santo profeta e primaz Irmão Aldo em 31 de agosto, com profunda gratidão aos céus por sua vida preciosa. Durante os 44 anos em que esteve entre nós, o santo Irmão Aldo foi um exemplo digno de vida para todo o povo apostólico, sendo um servo de Deus fiel, consagrado, santificado e obediente em tudo ao nosso Senhor Jesus e à Santa Avó Rosa. Comemorar essa data é valorizar e reconhecer o trabalho incansável realizado por este santo primaz e profeta em seu ministério terreno. É também agradecer pelos grandes avanços da igreja em sua gestão, tanto espirituais quanto materiais. Mesmo após sua partida física, o irmão Aldo continua trabalhando em espírito para manter nossa igreja ligada aos céus e ao poder divino. Assim como ocorria com a Santa Avó Rosa enquanto ainda estava entre nós exercendo o seu ministério, seu espírito era levado por Jesus aos céus, à presença de Deus. Também o nosso irmão Aldo, enquanto estava fisicamente entre nós, o seu espírito era levado por nossa Santa Avó Rosa aos céus, até junto a Deus, para receber orientações sobre a conduta da igreja, a santificação do povo, a salvação das almas, a realização de curas
e para proteger nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Cada apostólico deve guardar em seu coração e em sua mente que a missão e o ministério do Santo Irmão Aldo são a garantia da vitória da igreja e de cada fiel. Manter-se ligado ao Espírito de Deus, ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo é essencial. Caso contrário, tudo que foi conquistado pode se perder. Devemos, portanto, consagrar e santificar nossas vidas diariamente, assegurando nossa vitória espiritual. Este ensinamento foi publicado em um dos nossos boletins internos da Igreja, ocasião em que o Santo Irmão Aldo confirmou a glória de ser levado ao trono celeste para receber orientações divinas, conduzindo nossa Igreja livre do pecado e dos enganos doutrinários. Nesse boletim, ele também trouxe à memória o destino do povo de Moisés e de outros profetas do passado. Muitos se afastaram dos ensinamentos, tornaram-se desobedientes e caíram no pecado. Como consequência, perderam a proteção divina e foram levados como escravo para outras nações e sofreram misérias, doenças, angústias, sem jamais se reerguerem como verdadeiro povo de Deus. Isso jamais deve acontecer com a nossa igreja, pois ela veio dos céus para triunfar. Se permanecermos fiéis ao Espírito Consolador, a Jesus, a Deus Pai e ao Santo Irmão Aldo, seremos vitoriosos e herdaremos, quando for da vontade do Pai, a coroa da glória e a vida eterna. E seremos para sempre a igreja vencedora. Para demonstrar amor, louvor e gratidão ao Santo Irmão Aldo, pelo seu ministério e pelo seu nascimento, cada apostólico deve ser fiel diariamente, amar sua igreja, esforçar-se para sempre comparecer às reuniões, ouvir e praticar os sábios conselhos dos boletins internos, obedecer à doutrina, à disciplina e às orientações deixadas por ele, Santo Irmão Aldo, com o firme propósito de colaborar com a Santa Vó Rosa, Jesus e a atual direção da Igreja para o bom andamento desta obra maravilhosa. Em um boletim publicado na véspera de seu aniversário, o Santo Irmão Aldo deixou esta mensagem à Igreja. Eu, Irmão Aldo, espero que neste meu aniversário todos meditem sobre o valor do meu ministério, sobre o trabalho que realizei em favor de cada apostólico e da Igreja, procurando a cada dia serem mais unidos, amorosos, obedientes e conscientes do seu dever como filho de Deus. Que ajudem seu irmão com boa vontade, sem contendas, mas em perfeita união na Igreja e nos lares, com o desejo de servir a nossa Igreja com mais amor, santidade e consagração. Está aí, irmãos, esta mensagem belíssima sobre o valor do ministério do Santo Irmão Aldo para a nossa Igreja Apostólica. E que estaremos agora, no dia 31 de agosto, comemorando o nascimento deste grande profeta. Os irmãos sabem, o profeta, ele fala em nome de Deus. Ele transmite a nós as palavras do reino dos céus, dá orientações, conselhos, advertências. E quantas orientações o santo profeta Irmão Aldo nos passou durante o seu ministério. Foi um ministério longo, que os irmãos conhecem, se não todos, pelo menos a grande maioria até conheceram ele pessoalmente. Foram 44 anos de luta, de sacrifício, e ele nos deixou mensagens belíssimas, doutrinárias, importantes, que, como os irmãos viram, ele buscava, era levado pela Santa Vó Rosa até o trono de Deus.
e buscava as orientações que ele nos passava através dos nossos boletins internos. São milhares de mensagens que todo apostólico conhece e sabe. Então todo apostólico, quando erra, ele sabe que ele errou. Ele tem consciência, porque ele foi ensinado. Tudo o que era preciso, todos os mistérios que precisavam ser revelados, o Santo Irmão Aldo nos revelou. Então ninguém pode dizer que não conhece a doutrina, que não conhece a disciplina desta igreja. Nós temos milhares de fontes que são as mensagens deixadas pelo nosso primaz em nossos boletins. Então hoje falarmos do Santo Irmão Aldo para nós é motivo de satisfação e de muita gratidão. Gratidão porque se não fosse ele, e os irmãos sabem, a Santa Avó Rosa por 16 anos cumpriu sua missão aqui nesta terra como enviada de Jesus. E nos últimos anos, que foi dito a ela que ela seria o Espírito Consolador, mas ela não revelou à igreja enquanto esteve aqui fisicamente. Os irmãos conhecem, sabem da história. Mas para que houvesse continuidade da missão dela, era necessário um porta-voz, um sucessor nesta terra. E então ela foi para os céus. Quem nos revelou que ela era o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que ela era a grande bênção, foi o nosso santo primaz, irmão Aldo. E a partir daí ele continuou recebendo as revelações do Consolador e foi nos passando. Então ele recebeu a participação em todos os dons e virtudes da Santa Avó Rosa. Primeiro porque mereceu, e segundo porque era de justiça, porque para cumprir o que ele prometeu a ela, ele precisava de sabedoria, precisava de um poder espiritual completo. Então a ele foi dado toda a participação em seus dons e virtudes. E a Santa Avó Rosa igualmente teve toda a participação nos dons e virtudes do nosso Senhor Jesus. E eles, unidos espiritualmente, formam um só Espírito em Deus. Porque o Santo Irmão Aldo, todos sabem, nasceu com um cérebro perfeito, nasceu com um espírito forte, porque era necessário. Deus já tomava as providências muito antes, enquanto a Santa Avó Rosa ainda estava no início do seu ministério, para que fosse possível na hora e no momento certo, ele ser usado para nos dirigir. E durante os 44 anos, ele muito honrou o seu ministério aqui nesta terra. E os irmãos viram no boletim, onde eu li, que ele foi um exemplo digno de vida para todo o povo apostólico, sendo um servo de Deus obediente, consagrado, santificado e obediente em tudo ao nosso Senhor Jesus e à Santa Avó Rosa. E os irmãos aqui muitos se lembram de quando o procuravam. E ele nunca dizia, eu vou fazer. Mas ele sempre dizia, eu vou ver com a Santa Avó, eu vou falar com a avó. Porque o Santo Irmão Aldo sempre foi submisso a ela. Porque era dela que ele recebia as orientações para transmitir à nossa igreja e para resolver os problemas dos irmãos. Isto é um gesto de humildade de um profeta que todos nós sabemos que tem um grande poder, e tinha um grande poder, e tem, e uma grande glória no reino dos céus, hoje em espírito.
Mas ele nunca fez nada sozinho. Ele sempre deixava a nós o exemplo da dependência dele do reino dos céus, da Santa Vó Rosa e de Jesus. E os irmãos sabem que ele recebia essas orientações diretamente dela. Mas também, como está no boletim, seu espírito também era levado aos céus por ela para receber diretamente de Deus tudo aquilo que iria nos passar. Todas essas revelações doutrinárias. De tanta honra e dignidade, ele recebeu o título pela nossa igreja de ser o grande profeta de Deus e o anjo de Deus entre nós. E no boletim aqui está afirmando que sob sua gestão a igreja cresceu muito, tanto na parte material como na parte espiritual. E os irmãos sabem, quando ele iniciou o seu ministério, eram pouquíssimas congregações. Hoje, nós temos aproximadamente 340 congregações, espalhadas por todo o nosso país e até no exterior, o que prova e comprova o crescimento material, a nossa sede, hoje com uma estrutura muito boa, e todo o serviço que vem sendo desenvolvido até hoje. E no sentido espiritual, irmãos, o avanço que teve. Porque o Santo Irmão Aldo, continuando a obra iniciada pela Santa Vó Rosa, ele deu um crescimento muito grande. Ele deixou a igreja preparada para seguir em frente. Durante esses 44 anos, muitos mistérios ele nos revelou. Os irmãos lembram quando ele nos revelou sobre o lugar em que o apostólico, quando for para a sua morada eterna, irá ficar. Um lugar maravilhoso. Ele nos revelou sobre a pessoa de como é a nossa amada Mãe, Virgem Maria Santíssima. Todos nós conhecemos muitos mistérios porque foram revelados por ele. E não só ele deu uma continuidade e uma expansão na doutrina, como conservou tudo isso que ele recebeu. Porque ele sempre dizia: eu vou sempre lutar por aquilo que a Santa Vó Rosa me deixou, a doutrina e a disciplina desta igreja. E os irmãos são provas, são testemunhas de que ele assim o fez. Ele nunca abriu mão nem da disciplina e nem da doutrina, mas sempre defendeu durante todo o seu ministério essa doutrina e essa disciplina. E num boletim de dezembro do ano de 2013, muitos irmãos aqui se lembram, que ele nos disse: entre tantas lutas e vitórias, a igreja está preparada para seguir em frente, e vem demonstrando isso nos últimos anos. A igreja está realmente, irmãos, preparada, com conhecimento, com sabedoria, mas não só isso. Está preparada porque tem o mérito de receber as bênçãos da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Tem o mérito de ter Deus presente aqui, com seus santos e anjos, o que nos dá a garantia de que seremos vitoriosos. Porque, como diz aqui no boletim, enquanto formos fiéis e merecermos a proteção de Deus, nós iremos vencer. Até deu o exemplo aqui da história dos profetas, principalmente em relação ao profeta Moisés, que muitos se afastaram dos ensinamentos
tornaram-se desobedientes e caíram no pecado e perderam a proteção divina. Todo o povo que volta atrás e volta ao pecado e desobedece a Deus, ele não pode permanecer presente. E os irmãos sabem, quando ele tira a bênção e a graça, como ocorre, porque aqui está nos dando exemplos, principalmente sobre o povo de Moisés, que sofreram misérias, doenças, angústias, e jamais se reergueram como verdadeiro povo de Deus, porque não é fácil depois. E por isso vem apelando nos nossos boletins. E hoje, o Santo Irmão Aldo nos ajuda muito mais, porque ele hoje atua em espírito, tem maior mobilidade para ajudar a todos os irmãos. E isso é uma verdade na vida de muitos que têm constatado a presença dele em sua vida, a presença dele em seu lar, quando merecem. Ele tem feito presença, ele tem ajudado, ele tem controlado os nossos pensamentos, tem nos dado vitórias, tem transformado nossas vidas, transformado nossos lares, porque ele é um profeta muito poderoso, e quem confia nele sabe, tem prova de tudo o que ele faz, e muito ainda fará por nós. Mas ele sempre repetia nos seus boletins para nos mantermos unidos, e ainda aqui veio no finalzinho uma palavra sobre isso. A união sempre foi um ponto que o Santo Irmão Aldo relembrou a todos nós apostólicos. E ele, ainda aqui no final do boletim eu li para os irmãos, ele disse, procurando a cada dia serem mais unidos. Depois embaixo ele diz, mas em perfeita união na igreja e nos lares. A importância, irmãos, da união, não só na igreja, mas nos lares. A união de espírito. Nós estamos falando em união espiritual, não só com os irmãos aqui, mas com o reino dos céus. União com a Santa Vó Rosa, união com o Santo Irmão Aldo, união com Jesus, união com Deus, com a Virgem Maria Santíssima. Para sempre podermos merecer a proteção de Deus e continuarmos cumprindo a nossa missão aqui. Então, irmãos, sejamos agradecidos a Deus e os seus poderosos santos por permitir que nós conhecêssemos um profeta e pudéssemos viver como ele, aprender como ele, a sermos verdadeiros filhos de Deus. Amém. Eu deixo essas palavras em vossos corações e para finalizar a nossa reunião, nós vamos ouvir um hino que será apresentado pelos irmãos do Conjunto Coral, que é o de número 363, a missão de profeta de Jesus.
Amém. Eu agradeço a presença de todos os irmãos, o trabalho do coral, a apresentação dos hinos. Agradeço o auxílio dos obreiros, diáconos, diaconisa, os irmãos que trabalham com o som e a imagem. Agradeço de um modo geral a todos os irmãos e desejando que as bênçãos de Deus, da Santa Vó Rosa, possa recair sobre todos os irmãos. E para finalizar a nossa reunião, eu peço que aqueles que assim puderem, por gentileza, se colocarem em pé, para que nós possamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração de modo geral por todos, e cada um pode fazer a sua oração individual. Neste momento eu peço que todos ergam suas mãos aos céus, curvem suas cabeças e fechem seus olhos em sinal de reverência, de adoração e de respeito aos anjos santos, a Deus, nosso Pai, e a todo o poder celestial. Assim oremos. Ó Santo e amantíssimo Deus, nosso Pai, e seu divino Espírito Santo, neste momento agradecemos por esta reunião aqui realizada nesta congregação junto aos meus irmãos, que pudemos meditar sobre este assunto tão importante, sobre o valor do ministério do nosso Santo Primaz para esta Igreja Apostólica. Agradecemos também que sabemos que estiveram conosco todo o poder dos céus, através do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, da nossa amada Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santíssima Vó Rosa, o Espírito Consolador, do nosso Santo Profeta, amado Irmão Aldo. Neste momento, ó Santa e querida Vó Rosa, estamos finalizando esta reunião na manhã de hoje, e aqui os teus filhos deixaram seus pedidos nesta caixinha de oração. Eu coloco minhas mãos sobre ela, para que a Senhora possa atender esses pedidos que os teus filhos te fizeram. Eu sei que muitos deles a Senhora já os atendeu, porque a Senhora conhece e sabe o que eles pediram. E eles confiam no teu poder, na tua misericórdia e na tua justiça, e por isso trouxeram os seus nomes e aqui os colocaram, nome de parentes, amigos, vizinhos. A Senhora, com teu grande poder, pode resolver os problemas deles, e por isso eles esperam não só no poder que a Senhora tem sobre a vida deles, mas também dos parentes e amigos. Assim, eu peço que a Senhora possa atendê-los na medida do merecimento de cada um, de acordo com aquilo que a Senhora lhes deseja conceder. E neste momento, os seus filhos que aqui estão irão de volta para os seus lares, e eu peço que a Senhora envie seus santos e anjos para os acompanhar, não só neste trajeto que eles irão fazer, livrando-os dos perigos, dos males e dos acidentes, mas também durante toda a semana de trabalho, de realizações e dos seus afazeres diários, na certeza de que a Senhora também recebeu o pedido daqueles que não puderam aqui estar por um motivo justo, mas que confiam na Senhora e fizeram seus pedidos ao todo o reino dos céus, a Senhora, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima e ao nosso Santo Irmão Aldo, na certeza de que a Senhora também recebeu todos os atos dessa reunião que aqui foram realizados. Eu declaro encerrada esta reunião na manhã de hoje. Recebam, irmãos, neste momento, das mãos do nosso Deus e de seu divino Espírito Santo, das mãos de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, todas as bênçãos celestiais, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A reunião está terminada, paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade que aqui eu for enviado.